A paz de Cristo, que Deus abençoe vocês de maneira rica e abundante. Aqui é o evangelista Leandro Vaso falando. Eu quero pedir encarecidamente para você que vai assistir essa mensagem agora, para você se inscrever no meu canal, para você dar o seu joinha lá no vídeo do YouTube, para você fazer seu comentário, que é muito importante para a gente, para você compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você pode. Fazendo assim, você vai estar ajudando o canal Igreja, Evangelho e Salvação, o Ministério Leandro Vaso, para que a gente possa levar a mensagem do Evangelho a muito mais pessoas. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso muito da sua ajuda. Ninguém faz a obra de Deus sozinho. Eu preciso que você me ajude. Me ajude. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, dá o seu joinha, faz o comentário, deixa Deus te usar para que o Evangelho chegue a muitas pessoas para a glória de Deus. Que Deus continue te abençoando. A paz de Cristo. A paz de Cristo, que Deus vos abençoe de maneira rica e abundante. Eu sou o evangelista Leandro Vaso, pastor da Igreja Evangelho e Salvação, e eu tenho uma palavra do coração de Deus para a vida de vocês, que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso de número 15, que diz assim: alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Quando eu olho para esse texto aqui, meus amados irmãos, eu encontro aqui pelo menos dois princípios fundamentais para termos paz com todos. Dois princípios fundamentais para que a gente tenha uma relação de paz com todas as pessoas. O primeiro princípio que eu encontro aqui é se alegrar com os que se alegram. Isso significa não ter inveja da alegria do outro, pois a alegria do outro também é a nossa alegria. Né? Se você quer ter uma boa relação com as pessoas, você tem que aprender a se alegrar com aqueles que se alegram. Você tem que aprender a vibrar com a vitória do seu próximo. Você tem que aprender a olhar para a vitória do próximo e não ver como algo negativo para você, como se ele estivesse crescendo e você estivesse no mesmo lugar ou diminuindo. Mas olhar para a vitória do seu próximo como algo que também é a tua vitória, para que você vibre, para que você se alegre com a vitória dele. Eu sei que muitas pessoas hoje têm um problema na vida chamado inveja. E por isso se relacionam muito mal com as pessoas. Por isso desejam o mal dos outros. Por isso desejam que os outros não se dêem bem na vida. Por isso se incomodam muito com a alegria e o sucesso do próximo. Mas a palavra de Deus, ela nos orienta o seguinte: a gente se alegrar com os que se alegram. A gente ter alegria com o sucesso, com a vibração, com a alegria do nosso próximo. Eu tenho que ver a alegria do meu próximo não como algo que me incomoda, não como algo que mexe naquilo que está dentro de mim, que é algo que me faz ficar chateado com uma área da minha vida que está frustrada e que de repente eu vejo na vida do outro sendo bem sucedida. E por isso me incomoda. Então eu tenho que olhar para a vida do outro e não me incomodar se ele está indo bem numa área que eu não estou indo bem. Se ele está tendo sucesso numa área que eu não estou tendo sucesso. Muito pelo contrário, eu tenho que olhar para o sucesso dessa pessoa, olhar para o sucesso dessa vida e me alegrar com o sucesso dela. Ficar feliz porque ela está crescendo, porque ela está prosperando, porque ela está tendo sucesso. E não ficar incomodado com isso. É justamente a inveja que faz com que pessoas se levantem umas contra as outras. Por causa de inveja, pessoas já mataram os outros. Por causa de inveja, pessoas tentaram denigrir a imagem de outras pessoas. Por causa de inveja, pessoas caluniaram outras pessoas. Por causa de inveja, pessoas tentaram puxar o tapete das outras, derrubar as outras completamente por causa de inveja. Então, meu amado irmão, não permita que a inveja faça parte da sua vida. Não permita que a inveja tome conta do seu coração. E para isso, você tem que aprender a se alegrar com aqueles que se alegram. Você tem que ver o sucesso do outro. Você tem que ver o outro crescer, o outro prosperar, e isso gerar em você não revolta, porque ele está crescendo e prosperando, de repente, numa área que você está sendo mal sucedido. Mas você tem que olhar para o sucesso dessa pessoa, você tem que olhar para o avanço dessa pessoa e se sentir feliz com isso, porque é isto que Deus quer.
É isso que Deus deseja, que a gente consiga se alegrar com o sucesso do outro. Porque se eu olhar para o sucesso do outro e me alegrar com isso, ficar feliz com o sucesso do outro, eu não vou deixar que esse sentimento perverso, terrível de inveja entre dentro do meu coração e acabe fazendo com que eu me incomode com o sucesso dessa pessoa. E a inveja, além de destruir a minha relação com essa pessoa, a inveja só me afasta cada vez mais de Deus, porque Deus não tem parte com pessoa invejosa. Se teve um sentimento que fez com que houve uma guerra nos céus e Satanás fosse lançado lá do céu para baixo, foi justamente ele sentir inveja do Deus Todo-Poderoso. A inveja é algo tão terrível, a inveja é algo tão maligno, a inveja é algo tão satânico, que foi algo que nasceu no coração de Satanás, aonde ele disse: eu subirei aos céus, colocarei o meu trono acima do Altíssimo e serei semelhante a ele. E por causa desse sentimento, e tentar se colocar o trono dele acima de Deus e ser semelhante a Deus, ele foi lançado, ele foi expulso do céu, ele e essa parte do céu foram expulsos de lá, porque a inveja nasceu no coração do diabo. A inveja é um sentimento maligno, a inveja é um sentimento satânico, a inveja é um sentimento de Satanás. Servo de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, não pode permitir com que a inveja tome conta do seu coração. Então, se você tem atentado e sentido que você tem tido inveja de alguém por um sucesso, por uma prosperidade, por algo que essa pessoa está indo bem sucedida, de repente numa área em que você está indo mal sucedido ou mal sucedida, e se isso tem te incomodado, vá para o joelho agora. Coloque teu joelho no chão, coloque a tua boca no pó e peça perdão a Deus. Perdão a Deus por esse sentimento de inveja. Perdão a Deus porque a inveja entrou dentro do teu coração. E diga assim: Senhor, eu não aceito a inveja dentro do meu coração. A inveja é um sentimento satânico. A inveja é um sentimento maligno. A inveja é um sentimento do mal. E eu não permito que isso tome conta do meu coração. Eu repreendo isso em nome de Jesus. Eu quero, Senhor, me alegrar com aqueles que se alegram. Eu quero, Senhor, meu Deus, meu Pai, me alegrar com o sucesso do meu próximo. O sucesso do meu próximo não pode me incomodar. A prosperidade do meu próximo não pode me incomodar. Isso tem que ser algo que gere alegria no meu coração. Portanto, Senhor, mata o meu eu, mata a minha carne, crucifica a minha carne, mata a minha carne, Senhor, para que eu pare de sentir inveja do meu próximo e reina na minha vida, Senhor, para que eu possa olhar para o sucesso do meu próximo e se alegrar com a alegria dele, se alegrar com o sucesso dele, se alegrar com a prosperidade dele. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Toda pessoa invejosa é frustrada. Toda pessoa invejosa é extremamente frustrada. E essa frustração é que faz dela uma pessoa infeliz. É que faz dela uma pessoa que vive abaixo da média devido à infelicidade que reina no coração dela por causa da frustração gerada pela inveja. Então eu quero que hoje você tenha um entendimento de uma coisa: Deus te chamou para ser feliz. Deus te chamou para ter a alegria dele no seu coração. E a alegria do Senhor é a sua força. Mas para que você seja feliz, para que a alegria do Senhor reine no teu coração, você não pode permitir que a inveja crie raízes no teu coração. E você tem que se atentar para isso. Você tem que discernir isso. E se você está tendo dificuldade de discernir algo assim, você tem que chegar para Deus e dizer: Senhor, me dá capacidade de discernir se eu tenho sido uma pessoa invejosa, se eu tenho tido inveja em alguma área da minha vida. Me dá capacidade, Senhor, de ter discernimento disso.
porque eu não quero, Senhor, que a inveja tome conta do meu coração, me afaste de ti e me faça uma pessoa completamente longe da tua presença. Eu não quero, Senhor, isso. Então, Senhor, me dá capacidade de discernir se eu tenho sido uma pessoa invejosa, se eu tenho tido inveja de alguém, porque se a inveja tem criado raízes no meu coração, isso tem gerado frustração na minha vida, isso tem gerado infelicidade na minha vida. Eu repreendo isso em nome de Jesus e te peço, meu Pai, me ajuda a discernir o meu pecado, me ajuda a discernir essa inveja, me ajuda a discernir, Senhor meu Deus e meu Pai, se a inveja tem criado raízes no meu coração, se eu tenho tido inveja de alguém, porque eu hoje te peço perdão pela inveja, perdão por esse pecado. Eu te peço, Senhor, me ajuda, Senhor, a ter a minha carne mortificada, a ter minha carne crucificada, me ajuda a matar minha carne, a matar o meu eu, a matar minha vontade, reina no meu coração, para que eu possa ter condições, Senhor, reina na minha vida, Senhor, para que eu possa ter condições de se alegrar com aqueles que se alegram, de ter condição, meu Pai, de olhar para o sucesso do meu próximo e mesmo vendo ele bem sucedido aonde eu não sou, mesmo vendo ele prosperar aonde eu não sou, eu consegui olhar para o sucesso dele, eu consegui olhar para a prosperidade dele, e isso gerar alegria no meu coração e não revolta, mas isso gerar, Senhor meu Deus e meu Pai, grande alegria no meu coração pelo sucesso do meu próximo, pelo sucesso do meu irmão. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Não permita que a inveja crie raízes no teu coração. E se você tem discernido que ela tem criado raízes no teu coração, hoje peça perdão a Deus pela inveja e peça a Deus que te ajude a se libertar dessa inveja. E se você ainda não consegue ter discernimento, que hoje você possa chegar para Deus e falar: Senhor, me dá discernimento de todos os meus erros, de todos os meus pecados. Me dá discernimento se eu tenho sido invejoso, se eu tenho sido invejosa. Me ajuda a discernir de quem eu tenho sentido inveja, meu Pai, porque eu quero te pedir perdão pela inveja. Eu quero repreender essa inveja no meu coração. Eu quero a tua ajuda, Senhor, para me libertar dessa inveja. Faça essa oração hoje. Não permita que a inveja tome conta do teu coração, porque a inveja vai te afastar de Deus. A inveja vai fazer de você uma pessoa infeliz e frustrada e vai te levar cada vez mais longe da presença de Deus. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Vá para o joelho hoje e peça a Deus ajuda para que você possa vencer a inveja. E antes de pedir ajuda a Deus para vencer a inveja, peça perdão pela inveja. Peça perdão a Deus por toda a inveja que você tem sentido no teu coração e peça a Deus: Senhor, me ajuda a me libertar dessa inveja. Me ajuda, Senhor, a olhar para o sucesso do meu próximo, me alegrar com o sucesso dele, a vibrar com o sucesso do meu próximo. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Então, para que a gente possa conviver bem com as pessoas, primeiro a gente tem que aprender a se alegrar com os que se alegram. Porque aquele que não se alegra com o sucesso do outro, ele se levanta contra o outro. E se ele se levanta contra o outro, há sempre brigas, há sempre contendas, há sempre discórdias, há sempre separações. E isso é tudo que Deus não quer. Deus quer amizade pura, verdadeira, sincera. Deus quer que você não sinta inveja de ninguém, mas que você se alegre com o sucesso do seu próximo. Então, para que você possa ter um bom relacionamento com as pessoas, você tem que entender que você tem que se alegrar com os que se alegram e jamais ter sucesso, ter inveja do seu próximo. Segunda grande lição que eu aprendo com esse texto que acabamos de ler aqui, para que a gente possa ter paz com as pessoas, temos um bom relacionamento com todos. É necessário, primeiro, se alegrar com os que se alegram. E segundo, chorar com os que choram. Sabe o que isso significa? Se importar verdadeiramente com a dor do outro. A dor do outro tem que ser a minha dor. Eu não posso passar pela dor do outro e ser indiferente a isso.
Jesus falou que a gente faria ele quando desse aquele que não tem. Jesus falou, me vistes quando você deste de comer aquele que não tinha nada para comer. Você me viu, você fez a mim quando você deu de beber aquele que não tinha nada para beber. Você fez a mim quando você deu abrigo àquele que estava desabrigado. Você fez a mim quando deu roupa àquele que estava sem roupa para vestir. São palavras de Jesus. Eu não posso olhar para o sofrimento do próximo e olhar para isso sem me importar com o sofrimento do próximo. O sofrimento do próximo não pode ser algo na minha vida que não gere dentro de mim uma compaixão, uma misericórdia ao ponto de eu tentar ajudá-lo. Se o sofrimento do próximo não está gerando em mim compaixão e misericórdia ao ponto de eu tentar ajudar o próximo, isso é sinal de que eu estou longe de Deus. Isso é sinal que a minha vida não está verdadeiramente na presença de Deus, na presença de Cristo. Porque eu tenho sido egoísta, porque eu tenho pensado apenas em mim e nos meus problemas. Para que eu possa ter paz com todos, para que eu possa ter um bom relacionamento com todos, eu tenho que aprender a me alegrar com o sucesso do outro, eu tenho que aprender a chorar com aqueles que estão chorando, a me importar com o sofrimento do meu próximo e estender a mão para aquele que precisa. O grande problema hoje é que as pessoas são extremamente egoístas. Só pensam nelas. Só pensam em se dar bem. Só pensam em tudo dar certo para eles, para elas. É por isso que a gente vê no mundo hoje tanta desigualdade social. Porque o ser humano é mesquinho. Porque o ser humano é egoísta. Porque as pessoas que estão no poder só pensam nelas. Só pensam em se dar bem. Só pensam em arrecadar mais para elas. E por isso a gente vê tanta desigualdade social no mundo. Uns com tanto e outros com quase nada. E até mesmo com nada. Mas a palavra de Deus nos adverte a chorar com os que choram. A palavra de Deus nos adverte a olhar para o sofrimento do meu próximo e a estender a mão para ele. A ter o sofrimento dele como o meu sofrimento. E a olhar para o sofrimento do meu próximo ao ponto daquilo gerar em mim compaixão e misericórdia. E eu poder estender a mão para o próximo para ajudar ele naquilo que eu possa ajudar. Agora, quando eu olho para o sofrimento do próximo e não me importo, só penso em mim, só penso nos meus problemas, eu estou sendo uma pessoa egoísta e revelando quão longe eu estou de Deus. Porque quando eu olho para o sofrimento do próximo e esse sofrimento gera em mim dor, gera em mim choro, gera em mim misericórdia, compaixão pelos que estão sofrendo, e eu estendo a mão para ajudar, isso mostra o quanto eu estou perto de Deus e o quanto eu estou crescendo na graça e no conhecimento de Cristo, na graça e no conhecimento de Deus, o quanto eu tenho cumprido o Evangelho, olhando para o sofrimento do próximo, não de maneira indiferente, mas tendo compaixão, tendo misericórdia, estendendo a minha mão para ajudar ao próximo com tudo que eu posso ajudá-lo. Com oração, com provisões daquilo que eu posso prover na vida daquele que está sofrendo. Então a gente tem que entender que Deus quer que a gente tenha paz com todos. Deus quer que a gente cresça na graça e no conhecimento dele. Deus quer que a gente reflita nessa terra a glória dele. Deus quer que as pessoas olhem para a gente e consigam ler o Evangelho na nossa vida. Porque nós somos a carta escrita de Cristo.
E para sermos a carta escrita de Cristo, nós temos que aprender a exercer a compaixão, a exercer a misericórdia, a exercer o amor. Nós temos que aprender a nos alegrar com o sucesso do próximo e vibrar com o sucesso do próximo. Se você quer ser uma carta escrita do Evangelho, se você quer que as pessoas olhem para você e vejam o Evangelho na tua vida, o Evangelho escrito em você, Cristo em você, aprenda a se alegrar com o sucesso do seu próximo, não tendo inveja dele. E aprenda a chorar com os que choram, tendo compaixão e misericórdia daqueles que estão sofrendo, e estendendo a mão para ajudar a todos aqueles que estão sofrendo, que passam pela tua vida, e você pode ajudar com tudo que está ao teu alcance para ajudar o teu próximo. Se assim você fizer, você vai estar mostrando que você é uma carta escrita do Evangelho. Que as pessoas podem ler o Evangelho em você, porque elas vão ver em você amor, compaixão, misericórdia, bondade de Deus. Elas vão ver o próprio Cristo em você. E através disso você vai conseguir ter um relacionamento de paz com todos, mostrando o amor de Deus às pessoas, o amor que Deus derramou no seu coração. Você vai demonstrar esse amor às pessoas, se alegrando com aqueles que se alegram e chorando com aqueles que estão chorando, chorando com os que choram. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Deus nos chamou para viver um evangelho de verdade. Deus nos chamou para viver a verdade. Deus nos chamou para viver o evangelho puro e simples de Cristo, que leva o homem a entender que é pecador e precisa se arrepender dos seus pecados, e precisa confessar os seus pecados, e precisa confessar os seus pecados e confessar Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. E precisa pedir a ajuda de Deus para viver uma vida que glorifica a Deus. Deus nos chamou para viver um evangelho que se alegra com aqueles que se alegram e que chora com aqueles que estão chorando, que vê o sucesso do próximo como algo bom, como algo tremendo e poderoso da parte de Deus. Aquilo gera alegria no meu coração e não inveja, e que chora com aquele que está chorando, porque se importa com a dor do outro e estende a mão para ajudar o outro com tudo que pode ajudar. Deus nos chamou para viver esse evangelho. O evangelho que consegue ter paz com todos. O evangelho que mostra às pessoas o que verdadeiramente Deus é: amor, bondade, misericórdia, perdão. É isso que temos que mostrar às pessoas, vivendo o evangelho da verdade, reconhecendo que somos miseráveis e pecadores, nos arrependendo dos nossos pecados, confessando os nossos pecados, confessando Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas e pedindo a ajuda de Deus todos os dias para vencer a nossa carne, para crucificar a nossa carne, para matar o nosso eu, para que a gente possa viver o evangelho da verdade, se alegrando com os que se alegram e chorando com os que choram, e mostrando a santidade de Deus a esse mundo, o amor de Deus a esse mundo, o perdão de Deus a esse mundo, a misericórdia de Deus a esse mundo, a transformação que o evangelho faz na vida daquele que crê, que pega um homem miserável e pecador e transforma ele em uma nova criatura, que vive não mais segundo a vontade da carne, mas que vive segundo a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus e glorificando e exaltando e engrandecendo a Deus. Deus nos chamou para viver esse evangelho. E é esse evangelho que eu anuncio a você hoje. Deus quer que você viva o evangelho genuíno e verdadeiro. O evangelho em que você é uma carta escrita, em que as pessoas possam ler em você aquilo que Cristo é: amor, bondade, compaixão, misericórdia, santidade. É isso que Deus quer. Seja uma carta escrita do evangelho. Mas eu quero falar para vocês aqui as marcas de um verdadeiro cristão
que segue a paz com todos, que consegue ser uma carta escrita do Evangelho, que consegue manifestar esse Evangelho de amor, de perdão, de compaixão, de misericórdia, esse Evangelho de santidade às pessoas. A primeira marca de um cristão verdadeiro que segue a paz com todos e que consegue se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, é justamente o estudo da palavra de Deus. Não tem como você ser um cristão verdadeiro se você não estudar a palavra de Deus. Não tem como você ser um cristão verdadeiro se você não for uma pessoa que estude com afinco, com vontade, com fervor a palavra de Deus. Olha o que diz o texto, em João capítulo 5, verso 39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim, disse Jesus. Então, meu amado irmão, entenda, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, meu amado irmão, se você quer ser um cristão verdadeiro, um cristão genuíno, uma carta do Evangelho de Cristo, alguém que consegue ter paz com todas as pessoas, se alegrando com os que se alegram, chorando com aqueles que choram, você tem que ser um estudioso da palavra de Deus. A palavra de Deus tem que estar no teu coração. Você tem que ter a palavra de Deus no teu coração. Você tem que ser um extremo, fervoroso estudante da palavra de Deus, lendo a palavra, refletindo na palavra e, principalmente, colocando em prática aquilo que você leu e aquilo que você refletiu. Porque não adianta nada você ter um conhecimento vasto da palavra se você não põe em prática aquilo que você conhece. Para que você possa ser um cristão genuíno e verdadeiro, ser uma carta escrita do Evangelho e ter paz com todos, você tem que estudar a palavra com afinco, refletir na palavra com afinco, e você tem que colocar em prática tudo que você estudou e tudo que você leu. E é todos os dias pedindo a ajuda de Deus para botar em prática aquilo que você leu. É todos os dias pedindo a ajuda de Deus para botar em prática aquilo que você estudou, aquilo que você refletiu a respeito da palavra de Deus. Segunda grande marca daquele que é um cristão verdadeiro é a alegria constante. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 16, diz: regozijai-vos sempre. É sempre se alegrar. Nunca deixar que a tristeza crie raízes no teu coração. Nunca deixar que a tristeza se instale no teu coração. E por mais que você possa ouvir notícias, aparentemente, que são ruins, saber que Deus está no controle de todas as coisas e o que está acontecendo é apenas um momento. Não é o que será determinado. Porque o que será determinado está nas mãos de Deus, que tem o controle de todas as coisas, que já preparou a nossa vitória. Nós só temos que crer e se alegrar constantemente. Não deixar que a tristeza crie raízes no nosso coração. Porque se você deixar a tristeza criar raízes no teu coração, você não vai conseguir ver a beleza de Cristo, mesmo em meio ao sofrimento. E se você não conseguir ver a beleza de Cristo, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio aos seus problemas, às suas lutas, às suas dificuldades, a tristeza vai criar uma raiz tão grande dentro do teu coração, vai gerar uma angústia tão grande dentro do teu coração, que vai fazer você se tornar uma pessoa deprimida, cabisbaixa, abatida, sem vontade de fazer nada. Mas quando você é um cristão genuíno e verdadeiro, entende que Deus está no controle de todas as coisas, que você está passando é apenas um momento, não será o determinante, porque o determinante está nas mãos de Deus, que já preparou a vitória, você consegue ver a beleza de Cristo mesmo em meio ao sofrimento e consegue ter alegria constante mesmo passando por momentos de luta, de dificuldade, por momentos de sofrimento na sua vida. Você consegue se alegrar, você consegue ser feliz, porque você tem todo o tempo a certeza que Deus está no controle e em breve você vai cantar o hino da vitória. A terceira grande característica de um cristão verdadeiro, que consegue ser uma carta escrita do Evangelho,
e que manifesta esse evangelho genuíno e verdadeiro às pessoas é a oração constante. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, vai dizer assim: orai sem cessar. É a oração constante. É todo o tempo você está em espírito de oração. E em todo o tempo você está ligado com Deus. Ligado com Deus em espírito de oração. Em todo o tempo você está louvando a Deus, adorando a Deus, glorificando a Deus com a sua mente. Em nenhum momento você deixar os pensamentos ruins, negativos, tomar conta do teu coração. Porque quem vive em constante oração, vive em constante adoração. E se você vive em constante adoração, os pensamentos negativos, os pensamentos ruins que vêm tentar te deprimir, não conseguem tomar conta da tua mente. Porque você está o tempo todo adorando a Deus em constante oração. E aquele que tem constância de oração é aquele que tem sempre os momentos reservados como prioridade na vida dele para se ajoelhar diante de Deus, colocar o joelho no chão, colocar a boca no pó e orar a Deus. E orar a Deus, como eu já falei muitas vezes aqui, não canso de falar e vou repetir mais uma vez, orar a Deus é adoração. Não é petição. Depois que você adora, aí você pode sim colocar a tua petição diante de Deus com fé e Deus vai responder, vai te dar vitória. Mas aprenda o seguinte: oração não é petição. Petição está dentro da oração, mas a oração é adoração em espírito o tempo todo diante de Deus. Então aquele que consegue ser uma carta escrita do Evangelho é aquele que ora constantemente a Deus. Quarto, é a gratidão por tudo a Deus. Filipenses capítulo 5, verso 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É se alegrando constantemente, não deixando que a tristeza crie raízes no nosso coração, e para isso é agradecendo a Deus, é sendo grato a Deus. As coisas estão difíceis, você está dizendo, glória a Deus, Senhor, porque as coisas estão difíceis para a minha vida. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que te amam. E se o Senhor está permitindo que eu passe por esse momento difícil, é porque o Senhor quer me ensinar uma grande lição nesse momento e me levar a um nível mais alto de intimidade contigo e fazer com que isso que eu estou passando me deixe cada vez mais forte na tua presença. Então, quando você tem esse entendimento, você não murmura, você não reclama, você não pragueja, você não se revolta, mas você dá glória a Deus. Senhor, te glorifico por essa luta, meu Pai, te glorifico por essa prova, porque isso não veio me destruir, veio me deixar mais forte e veio fazer com que eu cresça na tua graça e no teu conhecimento. Então, Senhor, eu te dou graças por essa luta, eu te dou graças por essa prova. Um verdadeiro cristão, ele não só glorifica a Deus, ele não só agradece a Deus quando as coisas boas acontecem, mas ele sabe dar graças a Deus muito bem nos momentos mais difíceis da vida dele, porque ele entende que aquele momento difícil na vida dele chegou para ele para fazer com que ele cresça na graça e no conhecimento de Deus e fazer com que ele saia dessa situação muito mais forte do que ele entrou. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Quinto, não se deixar contaminar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 21, retende o que é bem, só o que é bom. Não se deixe contaminar, examinai de tudo, retém o que é bom. Não deixe que coisas ruins contaminem o teu coração, corrompa você. Você pode examinar todas as coisas, mas você não pode deixar que nada venha contaminar o teu coração, fazer com que você passe a deixar de cumprir princípios e valores de Deus, porque fulano falou isso e aquilo, porque fulano falou que pode, por causa disso, por causa daquilo, não. O que rege a nossa vida não é a opinião dos outros. Os outros não se sacrificou na cruz do Calvário para nos salvar. Foi Jesus que se sacrificou lá. O que rege a vida do crente, o que rege a vida do cristão é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então, em nome de Jesus, não permita que pessoas que não têm compromisso com o Evangelho,
corrompam o teu coração. Não permita. Tudo que te falaram, você tem que examinar nas Escrituras. Se não for de acordo com as Escrituras, não aceite na tua vida. Não aceite. Não se deixe contaminar. Receba em nome de Jesus. O verdadeiro cristão, ele não se deixa contaminar. Sexto, se abstém de toda aparência do mal. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 22. Abstemos de toda aparência do mal. Você não pode só se abster do mal, tem que se abster da aparência também. Porque às vezes você pode estar num lugar fazendo uma coisa que não tem nada a ver com o que os outros estão fazendo, mas alguém vai passar ali, vai ver e vai achar que você tem alguma coisa a ver com aquilo e vai falar mal de você lá na frente, te colocar junto no mesmo balaio dos outros que estão fazendo coisas que não agradam a Deus. Você tem que aprender a ter postura. Você tem que aprender a se abster de toda a aparência do mal. Se eu vou para aquele lugar e aquele lugar vai fazer com que pessoas que possam passar lá entender que eu estou tendo parte com aquilo que não convém a um servo de Deus, então eu não vou. Porque não basta só não me contaminar. Eu também tenho que me abster de toda a aparência do mal. Um verdadeiro cristão, ele se preocupa com a sua aparência, ele se preocupa em dar bom exemplo, ele se preocupa em não gerar escândalo. Não gerar escândalo. Pois a Bíblia diz, se comer carne, escandaliza teu irmão, não coma carne. Então ele se preocupa em não gerar escândalo. Ele se abstém de toda a aparência do mal. Sétimo, vencer o mal com o bem. Romanos capítulo 12, verso 21. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vencer o mal com o bem, meu amado irmão, é conseguir perdoar aquele que te ofendeu, aquele que te magoou, aquele que te entristeceu, aquele que se levantou contra você, conseguir perdoar e fazer o bem a essa pessoa. É fazer o bem a essa pessoa, mesmo que ela te magoou, mesmo que ela te entristeceu, é perdoar essa pessoa, mesmo que ela se levante contra a tua vida. Porque o teu compromisso é com Deus. O teu compromisso não é com você. O teu compromisso não é com o próximo. O teu compromisso é com Deus. E você tem que vencer o mal com o bem. Você tem que aprender a perdoar quem se levantou contra você. Você tem que aprender a fazer o bem a quem fez o mal contra você. Você tem que aprender a perdoar, a orar por essa pessoa. Você não precisa ter uma constância de convivência com essa pessoa. Você não é obrigado a isso. Mas você tem que aprender a perdoar a quem te magoou e te entristeceu. E tem que aprender a fazer o bem a essa pessoa. Porque a gente tem que aprender a vencer todo o mal que fizeram contra a nossa vida com o bem. Porque o mal a gente só vence com o bem. O mal não se vence com o mal. O mal se vence com o bem. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Oitavo, não se envergonha do Evangelho. Um verdadeiro cristão não tem vergonha do Evangelho. Romanos capítulo 1, verso 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho de Cristo é a salvação de todo aquele que crê. É não ter vergonha do Evangelho, é não ter vergonha de dizer que é crente, que é cristão, é não ter vergonha de dizer que não bebe, que não fuma, é não ter vergonha disso, é não ter vergonha de ter postura de pessoa que não rouba, que não adultera, que não engana, que não mente. É não ter vergonha disso, é assumir, eu não faço nada disso porque eu sou crente, sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. Eu não minto, eu não engano, eu não roubo, eu não adultero, eu não calunio ninguém, eu não faço mal a ninguém porque eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. Eu sou crente. Sou crente. Eu não me envergonho disso. Eu não me envergonho do Evangelho que está em mim, que fez de mim uma nova criatura. Isso é a postura de um verdadeiro cristão. E para a gente terminar, um verdadeiro cristão, alguém que tem paz com todos e que é uma carta escrita do Evangelho, é que ele é cheio do poder de Deus. Atos capítulo 6, verso 8 diz, Estevão cheio de fé e do poder, cheio de fé e do poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão era um homem cheio de fé, cheio do poder de Deus. Se tem algo que você tem que buscar, é ser cheio do Espírito Santo. É ser cheio do poder de Deus na sua vida. É ser cheio do poder do Espírito Santo de Deus na tua vida. Porque só o Espírito Santo vai te capacitar a vencer o diabo,
a vencer as tentações. Só o Espírito Santo de Deus vai te capacitar a ter uma vida santa, a ter uma vida reta, a ter uma vida separada para Deus, uma vida que glorifique e exalta Cristo, uma vida que segue a paz com todos, uma vida que consegue se alegrar com os que se alegram e chorar com aqueles que choram. Então, em nome de Jesus, peça hoje o poder de Deus sobre a tua vida. Peça hoje a unção do Espírito Santo sobre a tua vida. Peça hoje, Espírito Santo de Deus, vem sobre a minha vida. Me enche agora, me enche nessa hora, me enche nesse momento, Espírito Santo. Eu quero ser cheio do teu poder, Espírito Santo. Eu quero ser cheio da tua unção. Eu quero ser cheio do fogo de Deus. Eu quero ser cheio da glória de Deus. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Peça a Deus, peça ao Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, vem sobre a minha vida. Enche-me, Espírito Santo. Enche-me, Espírito Santo. Enche-me, Espírito Santo. Vem com teu fogo, Senhor, sobre a minha vida, com teu fogo purificador. Queima todo o pecado na minha vida. Queima toda a carnalidade na minha vida. Queima toda a concupiscência carnal na minha vida, queima tudo que não provém de ti na minha vida, e vem, Espírito Santo, enche a minha vida, me enche, Espírito Santo, com a tua unção, com o teu poder. Vem, Senhor, derrama sobre mim a tua glória, me enche com o teu Espírito Santo. Peça isso todos os dias, clame, peça, clame a Deus, peça isso todos os dias. Porque o Espírito Santo de Deus vai te capacitar a ser uma carta escrita do Evangelho, a ser alguém que verdadeiramente manifesta o Evangelho às pessoas e que consegue ter paz com todos, consegue se alegrar com os que se alegram e chorar com aqueles que choram. Em nome de Jesus, receba essa palavra. E eu quero terminar essa mensagem com vocês agora, orando o Pai Nosso. E antes de orar o Pai Nosso, eu quero beber um pouquinho de água. Enquanto eu estiver bebendo um pouco de água agora, vai glorificando, vai exaltando, vai engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vai glorificando a Deus agora. Vamos orar o Pai Nosso e depois eu vou fazer uma oração pela tua vida também. Depois nós vamos entrar nas demais orações para o término do culto. Feche seus olhos agora, curva a sua cabeça. Coloque a palma da sua mão para cima e ore o Pai Nosso comigo. Diga assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Ainda com seus olhos fechados, com a sua cabeça curvada, receba a sua oração. Senhor, abençoe cada vida, meu Pai, que ficou comigo até o final dessa mensagem. Que sejam todos ricamente abençoados, que a tua glória seja sobre eles e que o Senhor possa capacitar cada um deles, ó Pai, a viver uma vida que é uma verdadeira carta escrita do Evangelho, que segue a paz com todos, que se alegra com os que se alegram e que chora com aqueles que choram. Eu abençoo cada um deles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Agora, nesse momento, você que deseja entregar a sua vida para Jesus, confessando Cristo como teu Senhor e Salvador, e você que está afastado de Cristo e que deseja retornar a ter comunhão com Cristo, confessando Cristo como teu Senhor e Salvador, feche teus olhos agora, curva a tua cabeça, coloque a palma da tua mão para cima e faça essa oração de confissão, confessando Cristo como teu Senhor e Salvador. E depois que você terminar essa oração, eu vou orar e você vai repetir, e depois que a gente falar amém, eu vou fazer uma oração específica pela tua vida. Então repita essa oração que eu vou fazer, você que deseja entregar a sua vida para Jesus e você que deseja voltar para Cristo. Faça essa oração agora, diga assim: Senhor Jesus, neste momento eu reconheço que sou miserável, que sou pecador, Jesus. E nesse momento, meu Pai, eu te peço perdão por todo pensamento, por todo ato, por toda palavra que errei, que pequei, Senhor, me perdoa. Nesse momento, Jesus, eu te confesso como meu Senhor e Salvador. E peço, Jesus, com toda a fé e humildade do meu coração, escreve o meu nome no livro da vida e me ajuda a viver uma vida que te honra,
e que te glorifica. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Receba essa oração que eu vou fazer. Senhor, eu abençoo cada vida que fez essa oração agora, meu Pai. Te confessando como Senhor e Salvador, que você possa firmar eles no teu caminho, que você possa, Senhor, meu Deus e meu Pai, ajudá-los a viver uma vida que te honra, que te glorifica, que te exalta, e que eles possam a cada dia crescer na tua graça e no teu conhecimento. Eu abençoo cada um deles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Paz do Senhor, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs em Cristo Jesus. Primeiro domingo do ano, e amanhã, efetivamente, começa a primeira semana útil do ano, e nós estamos nos preparando para um ano de grandes vitórias, para a honra, glória e louvor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ano passado foi um ano de muito aprendizado, e esse ano é um ano de muita vitória, muita conquista e muita realização, para a glória e honra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós vamos iniciar esse período de louvor com uma palavra que ardeu no meu coração e que eu vou ler para vocês agora, que está em Filipenses 3, os versículos são 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nosso alvo é Cristo. Nosso prêmio está em Cristo. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, está em Cristo Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer imensamente por esse momento de louvor na tua presença, Senhor, e nós declaramos, Senhor Deus, que nós não somos nada sem ti, Senhor, e que tu és tudo em nós, Senhor, e que nós sejamos sempre as pessoas certas, nos lugares certos, fazendo as coisas certas, Senhor Deus, para honrar e glorificar o teu nome, aonde estejamos, Senhor Deus. Glória ao teu nome, Senhor, e que todos que participarem desse período de louvor conosco sejam grandemente abençoados, Senhor, que as portas se abram, que as comportas do céu se abram e que o Senhor derrame sobre todos nós bênçãos sem medidas, Senhor Deus, para que sobrevenha sobre todos nós tamanha abastança, Senhor Deus, em todas as áreas da nossa vida, Senhor Deus, que todas as áreas sejam completadas e realizadas e plenas em Ti, Senhor, para a honra, glória e louvor do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E agora, então, nós vamos dar continuidade com o hino da harpa cristã de número 291, que é a mensagem da cruz. Amém? O de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela a Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar.
nesta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. E eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia! Louvado seja Deus! Senhor, nós te adoramos, Senhor, em espírito e em verdade, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Tu é em espírito e em verdade, Pai. Nós te louvamos, Senhor. Tu és tudo para nós, Senhor Deus. Aleluia. O teu espírito está aqui, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui.
contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o eterno e sumo sacerdote. Leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, nosso Deus, para sempre seja louvado. E nós vamos navegar no oceano do Espírito, no oceano do Espírito Santo. Aleluia! Louvado seja! Aleluia, Senhor Deus! Aleluia, aleluia! Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, Espírito Santo, que desce como fogo, fogo santo, vem como em Pentecostes, vem e enche-me de novo. Espírito, Espírito, Espírito Santo, que desce como fogo, fogo santo, vem como em Pentecostes, vem e enche-me de novo.
Espírito, e ali adorarei, eu adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, Espírito Santo, que desce como fogo, fogo santo, vem como em Pentecostes, vem e enche-me de novo. Espírito, Espírito, te cantarei em Maná, te cantarei em Maná, te cantarei Ramaná. Eu adorarei, aleluia, de cantaramaná, machiri cantarábias, aleluia, Senhor, obrigado pela tua presença aqui nesse lugar, Senhor Deus. Te adoramos, te louvamos, te glorificamos, bendizemos o teu santo nome e vamos encerrar esse período nos consagrando todo o nosso ser a ti, Senhor. Aleluia, aleluia. Cantarabaias, ramanamas, cantarábias. Obrigada, Senhor, por tua presença, Pai. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com o meu viver. Contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és um Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és um Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com o meu viver. Contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e
todo ser que nele há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és um Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és um Deus Criador. Pois tu és um Deus Criador. Pois tu és um Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Aleluia! Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! E eu quero aqui, antes da gente terminar, fazer o clamor da vitória. Orar pela tua vitória. Orar para você que está com um pedido de oração, está dizendo assim, pastor, eu preciso que você ore por mim, eu estou aqui para orar por você. Nós aqui da Igreja Evangelho e Salvação estamos aqui para clamar pela tua vida, para orar pela tua vida. Então, nesse momento, eu te peço, curva a sua cabeça, eu vou orar pela tua vitória, eu vou orar para que Deus abra portas, para que Deus te cure. Você tem um pedido de oração, coloca diante de Deus aí agora. Enquanto eu estiver orando por você, vai clamando também, vai orando também, e receba a oração que eu vou fazer por você agora. Vamos clamar pela vitória nessa hora. Senhor, eu quero abençoar cada vida, meu Pai, que ficou comigo até agora, que sejam todos ricamente abençoados, meu Pai. E eu quero clamar pela vitória daqueles, ó Pai, que tem um pedido de oração. Pai amado, eu quero repreender agora, Senhor, meu Deus, meu Pai, toda a síndrome do pânico, toda a crise de ansiedade, toda a depressão, toda a tristeza, toda a amargura de alma, meu Pai, toda a angústia. Senhor, todo problema emocional, eu repreendo agora em nome de Jesus. Liberta essa pessoa agora, meu Pai, de todo o problema emocional. Também, Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço, cura essa pessoa, meu Pai, de toda doença física, seja nos pulmões, seja nos rins, seja no baço, seja na bexiga, seja no ovário, nas trompas de Falópio, no coração, meu Pai. Deus amado, nas veias, nos ossos, na pele, na cabeça, meu Pai, no cérebro, nos olhos, na garganta. Senhor, onde existiu uma enfermidade, no coração, aonde existiu uma enfermidade, cura essa pessoa agora. Liberta essa pessoa agora. Receba a tua cura agora de toda crise, de todo problema emocional. Receba a tua cura agora de toda enfermidade física sobre a tua vida. Receba a tua cura agora em nome de Jesus. Senhor, abençoa também, ó Pai, esse que está desenvolvendo
desempregado, abre a porta de emprego para essa pessoa. Pai amado, dá vitória, Senhor, a essa pessoa que está com uma causa na justiça há anos, ó Pai, sendo injustiçada, que o juiz possa deferir ao favor dessa pessoa, em breve ela esteja contando o testemunho dela, Senhor, dizendo que a causa saiu, que a vitória chegou. Deus amado, em nome de Jesus, restaura casamentos, restaura famílias, restaura o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Senhor, restaura ministérios, pessoas com grandes ministérios que estão parados, meu Pai, que o Senhor possa restaurar e avivar essas pessoas, traz elas de volta para o campo da Tua obra, meu Pai, levanta, Senhor, novamente, esses que pararam, meu Pai, ministerialmente. Deus amado, em nome do Senhor Jesus, repreende agora, meu Pai, toda obra de feitiçaria, toda obra de macumbaria, toda palavra de maldição lançada, toda praga lançada, tudo que foi feito, armado, desejado, planejado, arquitetado e forjado, Senhor, para destruir as vidas, as famílias, os casamentos, os ministérios, os empregos, as empresas. Senhor, que seja tudo repreendido agora, que seja tudo lançado por terra nessa hora, que todo o mal caia por terra agora, meu Pai, em nome de Jesus. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, Deus bendito e santo, que essas pessoas, ó Pai, possam sentir a Tua mão de poder sobre a vida delas, abençoando elas em todas as áreas da vida delas. Eu abençoo cada um deles em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Meu amado irmão, você que está me ouvindo aí, que você possa compartilhar essa mensagem com o máximo de pessoas que você pode, que você possa se inscrever no canal da Igreja Evangelho e Salvação, ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que for postado, para que você fique ciente em cada notificação que vai ser que o YouTube vai mandar para você do canal Igreja Evangelho e Salvação Ministério Leandro Vaz, que você possa dar o seu joinha no vídeo, que você possa compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você pode, e que você possa recomendar o nosso canal, meu amado irmão, para o máximo de pessoas que você pode. Recomenda esse canal, recomenda bastante, nos ajuda, e dá o seu like no vídeo, faz um comentário também, porque fazendo assim a plataforma do YouTube vai entender que as pessoas estão interagindo com o vídeo, vai distribuir esse vídeo para muito mais pessoas. E deixa eu te falar uma coisa, se você fizer uma análise do canal, uma análise dos vídeos que são postados, uma análise das pregações, você vai ver que o nosso compromisso é com o evangelho genuíno e verdadeiro de Jesus. Nós não estamos aqui para pregar passando mão na cabeça dos outros, afagando as costas dos outros, aplaudindo o pecado dos outros. Não, nós estamos aqui denunciando o pecado, pregando o evangelho genuíno e verdadeiro de Jesus. Se você é engajado na causa do evangelho, assim como eu sou engajado, nos ajude divulgando esse canal com o máximo de pessoas que você pode. Agora nós vamos orar para terminar o culto e depois eu vou empreitar a bênção apostólica sobre a tua vida. Amém? Feche seus olhos agora, curva a sua cabeça. Receba essa oração. Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, pelo culto, pelos louvores, pelas orações, pela palavra. O Senhor se fez presente, grande e forte foi a tua presença nesse lugar. Agora, Senhor, nós encerramos este culto com os nossos corações agradecidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Coloque a palma da sua mão para cima, feche seus olhos mais uma vez e receba a bênção apostólica da parte de Deus. Que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a doce consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre as vossas vidas até a volta de Cristo. Quem recebe, diga amém, glória a Deus, louvado seja Deus. Que Deus continue abençoando ricamente a sua vida até o próximo culto, querendo Deus.